Durante décadas, uma história curiosa circulou silenciosamente entre pesquisadores, jornalistas e curiosos de mistérios históricos. Dentro dos muros da Cidade do Vaticano, um padre teria afirmado ter participado da criação de uma máquina capaz de fazer algo que parecia impossível: observar eventos do passado como se fossem imagens transmitidas através do tempo. O dispositivo recebeu um nome intrigante: cronovisor. Segundo o relato atribuído ao sacerdote Pellegrino Ernetti, o aparelho teria sido desenvolvido com a ajuda de cientistas renomados na década de 1950 e seria capaz de captar fragmentos de luz e som deixados por acontecimentos históricos. Mas se essa máquina realmente existiu, surge uma pergunta inevitável: por que ninguém nunca mais viu o cronovisor? Curiosofobia. No coração da Cidade do Vaticano, atrás de muros que guardam séculos de decisões silenciosas, existem corredores onde o tempo parece caminhar mais devagar. Portas pesadas se abrem para salas repletas de pergaminhos, manuscritos e registros que atravessaram guerras, impérios e revoluções. Entre essas paredes antigas, durante a década de 1950, um sacerdote beneditino começa a chamar a atenção por um motivo incomum. Seu nome era Pellegrino Ernetti. Para muitos dentro da igreja, ele era um estudioso dedicado da música antiga e da teologia. Mas para alguns poucos colegas, Ernetti carregava uma obsessão que parecia sair diretamente das páginas de ficção científica. Ele acreditava que o passado nunca desaparecia completamente. Ernetti não era um padre comum. Antes de ingressar plenamente na vida religiosa, ele estudou física e acústica, áreas que na época estavam passando por avanços significativos. Seu interesse principal estava na natureza das ondas sonoras e na maneira como vibrações se propagam pelo ambiente. Em conversas privadas com colegas acadêmicos, ele levantava uma hipótese intrigante. Se cada som produz vibrações físicas no espaço, talvez essas vibrações não desapareçam totalmente. Talvez elas continuem existindo, dispersas, viajando de alguma forma pelo universo. A ideia parecia ousada demais até mesmo para cientistas que lidavam diariamente com teorias complexas, mas Ernetti insistia que havia uma lógica escondida naquela hipótese. Ele imaginava que cada palavra pronunciada na história humana, cada som de uma multidão em uma praça antiga, cada discurso, cada canto, deixaria para trás fragmentos físicos no tecido do espaço. Fragmentos invisíveis, impossíveis de perceber com instrumentos convencionais, mas não necessariamente impossíveis de detectar. Foi nesse momento que a teoria começou a tomar uma forma mais concreta. Segundo relatos posteriores do próprio Ernetti, ele começou a discutir essas ideias com alguns cientistas europeus ligados a pesquisas avançadas em eletrônica e física experimental. Entre os nomes que ele mencionaria anos mais tarde estava o de Enrico Fermi, um dos físicos mais respeitados do século XX. A colaboração nunca foi oficialmente confirmada, mas o simples fato de Ernetti associar seu projeto a figuras desse nível fez com que a história chamasse a atenção de pesquisadores décadas depois. Nos anos seguintes, o sacerdote começou a falar discretamente sobre um dispositivo experimental que estaria sendo desenvolvido em segredo. Um aparelho que não permitiria viajar fisicamente no tempo, mas poderia observar acontecimentos passados como se fossem imagens captadas à distância. A máquina teria recebido um nome que soava quase como algo retirado de um laboratório futurista: cronovisor. De acordo com as descrições atribuídas a Ernetti, o cronovisor funcionaria como uma combinação extraordinária de antenas altamente sensíveis e sistemas capazes de reconstruir padrões de luz e som deixados por eventos antigos. A ideia central era simples na aparência, mas gigantesca em suas implicações. Se o aparelho conseguisse identificar essas ondas remanescentes e reorganizá-las corretamente, seria possível visualizar momentos específicos da história humana.
Para o pequeno grupo que teria participado dessas primeiras discussões, a teoria parecia abrir uma porta para algo sem precedentes. Imagine observar acontecimentos ocorridos séculos antes, não através de livros ou relatos incompletos, mas como imagens reais se formando diante dos olhos. No entanto, se aquela máquina realmente funcionasse, ela não revelaria apenas eventos distantes, ela poderia mostrar qualquer momento da história. Guerras esquecidas, discursos apagados dos registros, decisões tomadas em salas fechadas que mudaram o destino de nações. Esse era exatamente o ponto que tornava o projeto tão delicado. Um instrumento capaz de visualizar o passado teria consequências profundas para governos, instituições religiosas e para a própria maneira como a humanidade interpreta a sua história. E segundo o que Ernet afirmaria anos mais tarde, o trabalho para construir esse aparelho já havia começado. Dentro de laboratórios discretos, ligados à ordem beneditina, circuitos começaram a ser montados. Antenas experimentais foram testadas, e enquanto a maior parte do mundo seguia com a rotina da reconstrução após a Segunda Guerra Mundial, um pequeno grupo de homens trabalhava em silêncio, tentando realizar algo que, se fosse verdade, mudaria completamente a relação da humanidade com o tempo. Porque, se Pellegrino Ernetti estivesse certo, o passado não estava perdido. Ele apenas aguardava ser visto novamente. A ideia de uma máquina capaz de observar momentos do passado levanta muitas perguntas intrigantes. Se você está curioso para descobrir até onde essa história pode chegar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários o que você acha dessa teoria envolvendo Pellegrino Ernetti. Em algum momento da segunda metade da década de 1950, dentro de um ambiente reservado ligado à ordem beneditina na Itália, Pellegrino Ernetti afirmou que o projeto havia avançado além das discussões teóricas. Cabos, válvulas eletrônicas e antenas experimentais passaram a ocupar mesas de trabalho. O aparelho que ele descrevia não se parecia com uma máquina do tempo no sentido clássico. Em vez de transportar alguém para outra época, o dispositivo tentaria reconstruir imagens do passado, analisando vestígios de radiação luminosa e vibrações sonoras espalhadas pelo espaço ao longo dos séculos. Diante do equipamento, segundo ele relataria anos depois, a história poderia surgir novamente como uma projeção instável, formando cenas incompletas que precisavam ser ajustadas com precisão quase cirúrgica. Ernetti descrevia o cronovisor como um sistema extremamente delicado. Para selecionar um momento histórico específico, os operadores precisariam ajustar frequências muito exatas, quase como sintonizar uma estação distante em um rádio antigo. A máquina utilizaria múltiplas antenas direcionais para identificar padrões de luz refletida na atmosfera terrestre e reorganizá-los em imagens visíveis. A teoria afirmava que essas partículas de luz continuariam viajando pelo espaço por períodos indefinidos, carregando consigo fragmentos visuais do passado. É importante entender que, naquele período, o mundo científico vivia uma era de descobertas extraordinárias. Pesquisas sobre ondas eletromagnéticas, televisão e transmissão de sinais estavam avançando rapidamente. Dentro desse contexto, a ideia de tentar recuperar registros luminosos antigos não parecia totalmente absurda para alguns pesquisadores curiosos. O problema era que ninguém havia demonstrado algo parecido antes, e os desafios físicos envolvidos eram imensos. Segundo os relatos atribuídos ao sacerdote, os primeiros testes produziram apenas ruídos visuais confusos, linhas distorcidas, manchas luminosas e padrões que pareciam desaparecer assim que surgiam na tela. Durante semanas, nada indicava que o sistema pudesse realmente capturar imagens compreensíveis, mas Ernetti insistia que o princípio estava correto. Ele acreditava que bastava encontrar o ponto exato de sintonia entre as antenas e os circuitos de reconstrução visual. Foi durante uma dessas sessões experimentais que o padre afirmou ter presenciado algo inesperado.
Ajustando lentamente os controles do aparelho, uma sequência de formas começou a surgir no monitor rudimentar conectado ao sistema. No início pareciam apenas sombras indistintas, mas aos poucos, alguns contornos ganharam definição suficiente para sugerir arquitetura antiga, colunas, estruturas retangulares e um ambiente que lembrava uma praça ou palco aberto. Ernet alegaria posteriormente que aquele momento marcou a primeira vez em que o cronovisor teria mostrado uma cena histórica identificável. Segundo ele, o grupo acreditava estar observando uma representação de um espetáculo teatral da Roma Antiga, possivelmente ligado ao dramaturgo latino Quintus Ennius, cujas obras haviam desaparecido quase completamente dos registros literários. As figuras projetadas não eram estáveis, elas surgiam por instantes e depois se desfaziam em distorções luminosas. Mesmo assim, para aqueles que estavam na sala, aquilo parecia uma janela breve para um mundo perdido. Décadas mais tarde, Ernet afirmaria que o grupo conseguiu aprimorar temporariamente a estabilidade das imagens. Em algumas tentativas, ele disse ter observado eventos ainda mais antigos, incluindo momentos da história religiosa que teriam ocorrido muitos séculos antes da invenção de qualquer tecnologia de registro visual. Essas afirmações transformaram o cronovisor em uma das histórias mais intrigantes ligadas aos arquivos não oficiais do Vaticano. Mas o entusiasmo inicial rapidamente deu lugar a uma preocupação crescente. Se a máquina realmente funcionasse, ela poderia revelar detalhes históricos que nunca deveriam ter sido vistos novamente. Conspirações políticas, decisões estratégicas tomadas em segredo, momentos delicados da história religiosa. Qualquer episódio do passado poderia, em teoria, ser observado novamente por quem tivesse acesso ao dispositivo. Foi nesse ponto que a atmosfera em torno do projeto teria mudado drasticamente. O que começou como um experimento científico passou a ser visto como algo potencialmente perigoso. E enquanto o cronovisor continuava sendo ajustado em silêncio por Pellegrino Ernet e seus colaboradores, uma pergunta começava a surgir nos corredores mais reservados da igreja. Se alguém pudesse realmente observar qualquer momento da história, quem deveria ter o direito de olhar? Agora que o suposto cronovisor teria começado a mostrar imagens de épocas antigas, o mistério fica ainda maior. Você acredita que algo assim poderia realmente existir? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião aqui nos comentários sobre esse enigma ligado ao Vaticano. À medida que as histórias sobre o cronovisor começaram a circular fora dos círculos restritos onde o experimento teria sido conduzido, o projeto descrito por Pellegrino Ernet passou a despertar um tipo diferente de atenção. O que antes era tratado como uma curiosidade experimental começou a levantar perguntas delicadas. Se aquela máquina realmente conseguia reconstruir imagens do passado, então ela poderia revelar acontecimentos que nenhuma instituição, governo ou religião teria como controlar. Dentro das paredes silenciosas da cidade do Vaticano, onde documentos atravessam séculos guardados em cofres e arquivos, a ideia de um dispositivo capaz de expor qualquer momento da história humana parecia algo que ultrapassava o campo da ciência. Segundo relatos divulgados anos depois pelo próprio Ernet, a existência do aparelho teria sido discutida discretamente entre autoridades eclesiásticas. A preocupação não era apenas tecnológica. Um instrumento capaz de mostrar o passado poderia interferir diretamente na interpretação histórica de eventos religiosos, políticos e culturais. Aquilo que durante séculos dependia de documentos, testemunhos ou tradições, poderia subitamente ser observado novamente. Essa possibilidade criou um cenário complicado. Mesmo que o cronovisor funcionasse apenas de forma parcial, o simples fato de existir já representaria um poder enorme. Imagine poder observar reuniões secretas entre líderes mundiais do passado, decisões militares tomadas em silêncio ou momentos decisivos que moldaram civilizações. Para muitas instituições, isso significaria abrir uma janela impossível de fechar.
De acordo com versões que começaram a circular na década de 1970, o destino do projeto teria sido decidido longe da curiosidade pública. O próprio Ernet afirmaria que o aparelho não deveria continuar existindo. Em entrevistas concedidas anos depois, ele declarou que o cronovisor teria sido desmontado para evitar que suas capacidades fossem usadas de maneira imprevisível. Os componentes teriam sido separados e os registros do experimento removidos ou arquivados. Alguns pesquisadores que estudaram as declarações de Ernet sugerem que a decisão pode ter ocorrido após debates internos sobre as consequências de tornar o dispositivo conhecido. Se o público soubesse que algo assim era possível, a pressão para reproduzir a tecnologia poderia se espalhar rapidamente por laboratórios e governos ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, céticos começaram a questionar toda a narrativa. Cientistas apontaram que as leis conhecidas da física tornam extremamente improvável recuperar imagens completas do passado a partir de radiação luminosa dispersa. Para muitos pesquisadores, a ausência de qualquer protótipo ou documento técnico verificável coloca a história do cronovisor no território das lendas modernas. Apesar disso, alguns elementos continuaram alimentando o mistério. Durante uma entrevista concedida na década de 1970, Pellegrino Ernet apresentou uma fotografia que ele afirmava ter sido capturado através do cronovisor. A imagem mostrava uma figura associada à tradição cristã. Pouco tempo depois, críticos apontaram que a fotografia parecia muito semelhante a uma escultura conhecida. A controvérsia aumentou ainda mais a curiosidade em torno do caso. Com o passar das décadas, o padre manteve sua versão da história. Ele continuou afirmando que o aparelho havia existido e que as experiências realizadas haviam mostrado fragmentos reais do passado. No entanto, nenhum colaborador do suposto projeto jamais apresentou publicamente evidências técnicas capazes de confirmar o funcionamento da máquina. Quando Pellegrino Ernet morreu em 1994, levou consigo as últimas explicações detalhadas sobre o cronovisor. Sem documentos completos, sem equipamento preservado e sem testemunhos técnicos independentes, o caso permaneceu suspenso entre duas possibilidades: uma história extraordinária que nunca aconteceu ou um experimento que desapareceu antes que pudesse ser compreendido. Hoje, décadas depois, o nome cronovisor continua surgindo em livros, investigações e debates sobre tecnologia e história. Em algum lugar entre a ciência, a especulação e o segredo institucional, permanece a pergunta que transformou aquela história em um dos mistérios mais curiosos associados ao Vaticano. Se alguém realmente conseguiu observar momentos do passado, então talvez a história da humanidade nunca tenha estado tão escondida quanto imaginamos. Histórias como a do cronovisor continuam intrigando porque misturam ciência, história e mistério em um único relato ligado à cidade do Vaticano e ao enigmático padre Pellegrino Ernet. Se você gosta de descobrir casos curiosos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal Curiosofobia e ative o sininho para não perder as próximas histórias que parecem ficção, mas nasceram de acontecimentos que ainda fazem muita gente questionar o que realmente aconteceu.